Aula 28. A nova aliança. A Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é um documento neotestamentário importante, pois revela as dificuldades e lutas enfrentadas pelos judeus convertidos, ainda nos tempos apostólicos. Ao que se entende, esses irmãos judeus estavam sob forte pressão dos judeus religiosos e de certos mestres judeus que colocavam em dúvida a divindade de Jesus, pressionando a que voltassem às práticas judaicas. É por isso que o escritor dessa epístola é conciso e direto ao falar de Cristo. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A Epístola aos Hebreus se ocupa quase em totalidade em exibir a glória de Cristo e apresentá-lo como superior aos grandes vultos veterotestamentários, dando contundentes razões. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A Epístola aos Hebreus. No livro de Hebreus se encontra profundo e sólido argumento apologético. Foi intenção de seu autor argumentar em defesa da fé cristã, afirmando veementemente que não restam dúvidas sobre a deidade de Cristo e sua superioridade. É por isso que o autor do livro traça um paralelo entre Jesus com vários vultos veterotestamentários, demonstrando assim que Jesus é superior a todos e que nele a história atinge o seu ápice. Através do livro de Hebreus, compreendemos claramente que a história humana se resume em torno do Calvário. Na cruz, de modo específico, Jesus revela sua superioridade com relação aos antigos patriarcas e profetas. Pois embora esses surpreendentes vultos da antiga aliança possuíssem especiais talentos e fé, somente Cristo, através de sua morte, pôde consumar o pagamento em prol do resgate do homem. Por isso, o autor do livro de Hebreus procura dirigir o olhar para aquele que é superior entre todos. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Através do livro de Hebreus, compreendemos claramente que a história humana se resume em torno do Calvário.
é perceptível que o autor do livro de Hebreus escreveu a fim de alcançar um público-alvo. Através do livro todo, se compreende que esse público era conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Provavelmente se tratavam de judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam em confusão devido a uma enorme pressão de mestres judaicos que procuravam confundir-lhes com respeito à humanidade divina de Jesus Cristo. O livro de Hebreus explora a questão das formas e costumes religiosos dos judeus, o que nos mostra de forma quase certa que foi escrito tendo em vista os crentes judeus que tinham se convertido ao cristianismo. No livro se soma o caráter de Cristo com a posição que ele ocupou após a sua morte, à direita de Deus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Dessa forma, encontramos o seguinte resultado: Jesus, o insuperável e imutável Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A Epístola aos Hebreus. Encontramos em Hebreus uma série de contrastes entre as boas coisas do judaísmo e as coisas melhores de Cristo. Cristo é melhor do que os anjos, do que Moisés, Josué, Arão, etc. Os argumentos com respeito à superioridade de Cristo é uma nota tônica que ressoa por todo o livro de Hebreus. E esses argumentos são claros, definidos e irrefutáveis. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A Epístola aos Hebreus. Data: Com respeito à provável data do livro de Hebreus, já foi sugerido variadas datas. No entanto, parece certo que tal documento foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Em vista do tema do livro, é improvável que o autor tivesse deixado de mencionar a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Se esse evento tivesse ocorrido ao tempo da escrita, a data que vigora é 67 depois de Cristo. Encontramos em Hebreus uma série de contrastes entre as boas coisas do judaísmo e as coisas melhores de Cristo. A Epístola aos Hebreus. Autor: Ninguém realmente sabe quem escreveu o livro de Hebreus. As sugestões têm incluído o apóstolo Paulo, Apolo, Lucas, Barnabé, Clemente de Roma, Silas, Filipe e Priscila. No terceiro século,
Orígenes provavelmente tinha a ideia certa quando escreveu. Só Deus sabe ao certo quem escreveu a epístola. Por longo período, perdurou a ideia que se tratava de uma das obras de Paulo. No entanto, essa ideia se desvaneceu com novos estudos sobre esse notável livro. Há vários motivos para pensar que poderia ser da autoria de Apolo. Esse é o pensamento da maioria dos eruditos odiernos. Os argumentos que reforçam esse pensamento são os seguintes. Embora o autor de Hebreus não se identificou pelo nome no livro, ele conhecia Timóteo. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. E possuía sólido entendimento do Velho Testamento. Eruditos antigos argumentavam que o autor desse livro não poderia ser um dos apóstolos, baseado nos textos de Hebreus, que demonstra que seu autor não caminhara ou ouvira diretamente de Cristo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Assim, o que podemos concluir com certeza é que o autor era inspirado. Jesus Cristo, revelado em Hebreus.